Fala galera, esse é o canal Show das Exatas e vamos dar prosseguimento à nossa playlist sobre circuitos elétricos 1. A nossa aula de hoje vai ser sobre resoluções de exercícios sobre as leis de Kirchhoff. Então vamos para o nosso exemplo 1. Nosso exemplo 1, nós temos um circuito elétrico com uma fonte de tensão e dois resistores. E o exercício pede para a gente determinar a tensão V1 e a tensão V2, ou seja, a tensão que está no terminal do primeiro resistor e a tensão que está no terminal do segundo resistor. Então vamos lá. Vamos aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões. Ou seja, aqui nesse circuito eu tenho uma corrente percorrendo aqui essa malha. Eu convencionei ela aqui para o sentido horário. Então vamos aplicar aqui, ó, aplicando a LKT, a lei de Kirchhoff das tensões. Então vamos lá, vamos percorrer aqui esse laço, esse caminho fechado. Ó, a corrente ela está passando por aqui, ó. Então ela passa nesse elemento do terminal negativo. Então, ó, menos 20. A corrente vem, sobe e aqui, ó, ela entra pelo terminal positivo desse resistor. Então, mais V1. A corrente passa, ela desce aqui agora e ela passa no terminal positivo de V2, mais V2. A lei de Kirchhoff das tensões, ela diz que a queda de tensão é igual à elevação de tensão, ou seja, o somatório das quedas de tensões é igual ao somatório das elevações de tensão. Ou a soma algébrica das tensões ao longo do circuito fechado é igual a zero. Então vamos agora aplicar a lei de Ohm aqui. Ó. Aplicando a lei de Ohm. O que é que a lei de Ohm diz? Que V é diretamente proporcional à resistência vezes a corrente. E essa situação aqui vai ocorrer pela convenção do sinal passivo quando eu tenho uma corrente I que entra pelo terminal positivo do elemento e sai no terminal negativo. Ok? Então, ó, para V1, eu tenho que V1 é igual a R, a resistência aqui é de 2 ohms, então é 2 vezes a corrente I. Para o nosso resistor 2, eu tenho que V2 é igual a resistência dele, que é 3 ohms, vezes a corrente I também. E agora a gente substitui aqui, ó, V1 e V2 na nossa equação aqui obtida pela LKT. Então a gente fica com menos 20, mais, no lugar de V1 eu vou colocar 2i, no lugar de V2 eu vou colocar 3i, isso aqui é igual a zero. Daqui eu tenho que, ó, 2i mais 3i é igual a 5i, esse 20 está aqui negativo, quando eu passo para o outro membro ele fica positivo. Daqui eu tenho que, isolando i é igual a 20 sobre 5. Daqui eu tenho que I é igual a 4 amperes. Agora a gente vai determinar V1 e V2. A gente sabe agora quem é I, então a gente pega esse valor de I e joga nessas duas equações que a gente tem ali. Então a gente tem aqui V1, ele vai ser igual a 2 vezes I, logo V1 é igual a 2 vezes a corrente I, que vale 4, logo V1 vai ser igual a 8 volts. Agora, V2 ele vai ser igual a 3 vezes I, logo eu tenho que V2, a tensão 2 vai ser igual a 3 vezes I, que é a corrente de 4 amperes. Daqui eu tenho que a tensão 2 é igual a 3 vezes 4, 12 volts. E aí a gente pega e vê que essa tensão aqui de 20 volts ela foi dividida proporcionalmente aqui entre os resistores, de tal forma que o resistor que tem uma menor resistência ficou com 8 volts, e o resistor que tem uma potência maior do que a de 2 volts, que é o de 3, ficou com uma tensão de 12 volts. Logo a soma das duas é igual a os 20 volts. Beleza? Então se eu tenho elementos em série, a tensão ela se divide. Está aqui provado. Vamos agora para o exemplo 2. Dá um tempinho aqui para você tirar uma, printar e copiar. Ok? Vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2. Determinar a tensão V1 e a tensão V2. Agora temos dois resistores e duas fontes de tensão. Vamos novamente aplicar a lei de Kirchhoff da tensão aqui. Então, aplicando a lei de Kirchhoff da tensão. Aqui eu sei que nesse laço fechado, nessa malha aqui, eu tenho uma corrente circulando, que eu vou chamar ela de I. E aí agora a gente vai analisar elemento a elemento desse circuito. Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff da tensão. Ó, a corrente I, ó, ela está entrando aqui, ó, ela está em sentido horário. Ela está nesse sentido aqui, ó. Então ela está entrando aqui na fonte de 32 volts pelo terminal negativo
Então a gente vai ficar com menos 32. Aqui ela sobe, vem para cá. Ela está entrando pelo terminal positivo da tensão V1, então é mais V1. A corrente vem, agora desce. Ela está entrando pelo terminal negativo da tensão de 8 volts. Então a gente vai ficar com menos o valor aqui da tensão, que no caso seria menos 8 volts. E aqui agora ela desce e entra pelo terminal positivo de V2. Então vai ficar mais V2. Pela lei de Kirchhoff da tensão, o somatório algébrico das tensões é igual a zero. E aí agora a gente tem aqui, ó, V1 mais V2 vai ser igual a 32, menos 32, ó, menos com menos vai dar mais, menos 32 mais 8, a gente vai ficar com menos 24, isso aqui vai ser igual a zero. Sendo que agora a gente vai aplicar, ó, aplicando a lei de Ohm. Aplicando a lei de Ohm, a gente tem que V1, esse V1 aqui, vai ser igual a 4 vezes a corrente I, e V2 vai ser igual a 2 vezes a corrente I. Então, no lugar de V1 e V2, a gente vai substituir por 4I e 2I, respectivamente. Então, vamos lá. Então, eu tenho que V1 mais V2 menos 24 é igual a zero. No lugar de V1 vai ficar 4I. No lugar de V2 vai ficar mais 2I. E esse 24 eu vou passar por outro membro. Então, eu vou ficar com 24. 4I mais 2I é igual a 6I, igual a 24. Daqui eu tenho, isolando o I, que I é igual a 24 dividido por 6. Daqui eu tenho que I é igual a 6 vezes 4, 24. Então eu fico com 4 amperes novamente. Então aqui agora, é só pegar esse valor aqui de I e ó, devolver ali nas nossas duas equações aqui. De tal forma que eu tenho que a tensão V1 ela é igual a 4 vezes I, onde I vale 4 amperes. Então V1 ela vai ser igual, ó, vai ser igual a 4 vezes 4. V1 é igual a 16 volts. E aqui agora calculando V2. V2 é igual a quem? É 2 vezes I. Logo, V2 é igual a 2 vezes 4. Logo, V2 vai ser igual a 8 volts. Esse aqui foi o nosso exercício 2. Vou esperar um tempinho aqui para você poder pausar e poder copiar. Ok? E agora a parte de baixo. Acho que até agora não tem nenhuma dificuldade. Enfim, é tudo que a gente estudou até o momento. Vamos agora para o exemplo 3. Determinar a corrente I e V0 e a tensão V0. Sendo que essa corrente I, faltou colocar aqui no exemplo, ela é essa corrente aqui. É a corrente que está passando nesse resistor aqui de 4 ohms. Então vamos lá. Aqui agora eu tenho dois resistores, duas fontes independentes de tensão, e aqui agora eu tenho uma fonte dependente de tensão. Ó. Essa fonte dependente de tensão aqui, ó, de 2V0, ela depende da tensão que está sendo aplicada nesse resistor aqui de baixo de 6 ohms. Então vamos agora seguir como é que a gente resolve esse circuito. Esse circuito é bem simples. Novamente a gente vai aplicar a nossa lei de Kirchhoff das tensões, de tal forma que aqui eu tenho um laço fechado, então eu tenho uma corrente que vai estar percorrendo esse laço fechado, eu vou chamar ela de I, e aqui agora ó, eu vou percorrê-la, começando aqui dessa fonte de tensão, a corrente começa daqui, ó, sentido horário, então ela está entrando pelo terminal negativo da fonte de tensão, então logo eu vou ficar com um valor aqui, ó, menos 12, aqui agora, ó, vamos agora para o nosso exemplo 3, e o nosso exemplo 3 é para determinar a corrente I, que é a corrente que entra nesse resistor aqui de 4 ohms, e a tensão V0, que está aqui sobre esse resistor de 6 ohms. Então vamos aplicar aqui a nossa lei de Kirchhoff das tensões. Eu tenho aqui um laço, eu tenho um caminho fechado, então eu tenho uma corrente que passa por esses elementos desse caminho fechado, de tal forma que aqui ó, na fonte de 12 volts, eu tenho que a minha corrente ela percorre entrando primeiro pelo terminal negativo. Então eu vou ficar com menos 12. Ok? Depois ela passa pelo terminal positivo aqui do resistor, então eu vou ficar com mais 4i. Lembrando que a lei de Ohm V é igual a RI, ok?
para uma corrente I que entra no terminal positivo e sai no terminal negativo. E para uma corrente I que entra pelo terminal negativo e sai no terminal positivo, eu tenho que V é igual a menos RI. Ok? Então, vamos lá. Agora a nossa corrente ela passa por essa fonte dependente de tensão pelo terminal positivo, então mais 2 de 0. Aqui agora ela desce e entra pelo terminal negativo da minha fonte independente de tensão, então menos 4. E aqui agora ela entra pelo terminal positivo aqui, então eu vou ficar com mais 6i. Tudo isso é igual a zero. Mas quem é V0? Para isso eu tenho que descobrir. V0 vai ser igual, ó, a tensão do V0, a corrente está entrando, ó, no terminal negativo dela. Logo, V0 é igual a menos 6i. Então agora substituindo aqui os itens nessa equação, fico menos 12 mais 4i mais 2 vezes menos 6i menos 4 mais 6i, isso aqui é igual a zero. Ok? Daqui eu tenho que menos 12 com menos 4 vai ficar menos 16. Menos 16 mais, ó, 4i mais 6i mais 10i. Daqui eu tenho que 2 vezes menos 6 dá menos 12i. Tudo isso aqui é igual a zero. Daqui eu tenho que menos mais 10 menos 12i, vou ficar com menos 2i, é igual, esse 16 vai para o outro menos, fica igual a 16. Daqui eu tenho que i é igual a menos 16 sobre 2, i é igual a menos 8 amperes. I é igual a menos 8 amperes. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa minha corrente ela não é nesse sentido aqui, ó. Na verdade, o sentido real dela é este daqui, ok? Mas vamos lá. Descobrimos I, agora vamos determinar quem é V0. Sendo que a gente já sabe que V0 ele é igual a menos 6 vezes I. Logo, V0 vai ser igual a menos 6 e I a gente sabe que é menos 8. Logo, V0 vai ser igual a 6 vezes 8, 48, menos com menos dá mais, então dá 48 volts. Esse aqui é o nosso exemplo 3. Vou esperar um pouquinho aqui para você dar pausa, poder copiar. Ok? Agora a parte aqui de baixo. Ok? Então agora vamos para o nosso exemplo de número 4. Nosso exemplo número 4, ele pede para determinar a tensão Vx e a tensão V0 aqui nesse circuito. Novamente vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Aqui eu tenho um laço, eu tenho um caminho fechado, de tal forma que vamos aplicar aqui a nossa LKT. Então, ó, entra pelo terminal negativo, então menos. Perceba que a cada momento eu vou fazendo cada vez mais rápido. Então, menos 70 mais Vx aqui, ó, que está entrando pelo terminal positivo. Mas quem é Vx? Vx vai ser igual a 10 vezes I. Então aqui eu vou ficar com mais 10 vezes I. Mais, eu estou entrando aqui pelo terminal positivo dessa fonte dependente de tensão. Mais 2 Vx. Ó, desceu. Tem um bugzinho aqui agora. Desceu aqui, ó. 2Vx. Ela vem para o lado de cá agora. Entra pelo terminal positivo. Então eu vou ficar com mais 5i. Tudo isso aí é igual a zero. Sendo que Vx a gente já sabe que é igual a 10 vezes I. Daqui, ó, da lei de Ohm. Então vamos substituir esse Vx aqui. Eu vou ficar com menos 70 mais, ó, 10i com 5i mais 15i. 2 vezes 10i é igual a mais 20i. Isso tudinho aqui é igual a zero. Então aqui eu fico agora com 15i mais 20i é igual a 35i. Esse 70 vai para o outro membro positivo, menos 70, então 35i igual a 70. Logo eu tenho, isolando i, que 70 sobre 35, isso aqui vai ser igual a 2 amperes. Essa aqui é a nossa corrente I, ok? Tendo em posse a nossa corrente I, fica muito simples a gente deduzir quem é o valor de V0 e de Vx. Por quê? Vx a gente sabe que, ó, Vx é igual a 10 vezes I. Logo, Vx é igual a 10 vezes 2.
Logo a gente sabe que Vx é igual a 20 volts. E V0? Ó, a corrente está entrando pelo terminal negativo aqui da minha tensão. Então, ó, V0 é igual a menos RI. Logo, V0 vai ser igual a resistência 5. Então vai ficar menos 5. E quem é a corrente? 2. Logo, V0 é igual a menos 5 vezes 2, menos 10 volts. Então vou parar um pouquinho aqui, diminuir para você poder pausar e tirar uma foto. Vamos agora para o nosso exemplo 5. Nosso exemplo 5, ele está aqui agora. E aí ele dá duas fontes de corrente, ok? Em que, faltou esse termo aqui, em que eu tenho uma fonte independente que fornece 3 amperes, uma fonte dependente que ela é meio de zero, e zero é essa corrente que está aqui passando por esse resistor, ok? Nosso exercício pede para a gente determinar quem é a corrente zero e quem é a tensão V0 nesse resistor. Então vamos aqui aplicar agora a lei de Kirchhoff das correntes, onde? Nesse nó aqui, que é A. Então, a lei de Kirchhoff das correntes em A. E quem é essa lei de Kirchhoff das correntes? Lembra que o somatório algébrico das correntes é igual a zero, ou as correntes que entram é igual às correntes que saem. O somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Aqui entrando, eu tenho aqui essa corrente, que ela é 0,5 de zero. Eu tenho essa corrente e zero aqui saindo, e aqui eu tenho essa corrente aqui, ó, de 3 amperes. Então, ó, entrando eu tenho 0,5 e 0 mais 3 amperes igual a zero. Essa é a nossa lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, que é o nó A. Ok? Aí agora a gente resolvendo essa equaçãozinha para a variável I0, nós temos que esse 0,5 eu posso escrever ele como meio de zero. Esse zero eu vou passar para o lado de cá, ele vem negativo, e zero. E esse 3 eu vou passar para o outro lado, ele fica menos 3. Ok? Aí agora eu tiro o MMC de 2 em 1, que a gente sabe que é 2. Então 2 dividido para 2, 1 vezes 1 é 1. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 0, menos 2. Tudo isso aqui multiplicado por zero, igual a menos 3. Daqui eu tenho agora que menos meio é igual a menos meio de zero é igual a menos 3. 3. Multiplica tudo isso aqui por menos 1. Eu fico que meio de zero é igual a 3. Logo daqui eu tiro que I0 ele é igual a 3 vezes 2. Passando esse 2 para o outro lado. I0 é igual a 6 amperes. Beleza? 6 amperes. E aí agora ele pede para a gente descobrir quem é a nossa tensão V0. V0 é simplesmente R vezes I. Que é R? V0 vai ser igual a R, que é 4, e I, que é 6. Logo, V0, ou seja, minha tensão V0, vai ser igual a 24 volts. Ok? Esse aqui foi o nosso exemplo 5. Vou esperar um pouquinho para você conseguir pausar, poder copiar. Ok? Vamos agora para o nosso exemplo 6. No nosso exemplo 6, ele pede para determinar a corrente I0 e a corrente V0 aqui nesse circuito. Então aqui nesse circuito a gente tem um nó, que eu vou chamar ele aqui de A, e esse outro nó aqui, que eu vou chamar ele aqui de B. Esses são os dois nós que interessam para a gente nesse circuito. Aqui eu tenho ó, uma fonte de corrente, fonte independente de corrente, que eu tenho um resistor, e aqui nesse resistor dessa corrente zero. Essa corrente zero, ela influencia aqui ó, a minha fonte dependente de corrente, e aqui eu tenho outro resistor com a tensão V0. Então, de onde a gente parte aqui para esse exemplo? A gente tem que pensar da seguinte forma. Ó, não sei se vocês lembram da nossa aula sobre topologia de rede, onde isso foi laços, ramos e nós. Aqui, ó, se eu tenho um curto-circuito aqui, ó, um pedaço de fio aqui, então
tudo isso aqui, na verdade, é um nó só. Na verdade, tudo isso aqui é o mesmo nó. Então, todos esses itens aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, todos esses elementos aí, eles estão em paralelo. Ok? E se os elementos eles estão em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão. De tal forma que aqui, essa tensão V0 é a mesma tensão que está sendo aplicada nesse resistor aqui também. Eles dois estão em paralelo. Então, logo, eu tenho que aqui V0. Vou chamar aqui de V01 e aqui de V0. Então, V01 vai ser quem? Vai ser igual a 2 vezes a corrente 0. Porque V é igual a RI. Ok? E aqui, nosso V0 vai ser igual a tensão, que é 8, vezes quem? Se esse daqui está submetido a uma corrente zero, e eles dois estão em paralelo, esse também está submetido a uma corrente zero, sendo que vai ser uma fração dela. Então, a gente vai determinar essa fração, que vai ser I0 sobre x. Agora, a gente descobrir quem é essa fração de zero que está passando nesse resistor aqui de 8 ohms. Então, aqui a gente tem que, como eles dois estão em paralelo, vou até escrever aqui, como os resistores estão paralelo, possuem a mesma tensão. Eles estão em paralelo, possuem a mesma tensão, logo V01 é igual a V0. E V01 a gente já descobriu que é 2 e 0, e V0 é igual a 8 vezes I0 sobre x. Resolvendo isso aqui para a variável x, porque uma vez que eu passo I0 para cá, fica I0 sobre I0, e adotando que I0 ele é diferente de 0, ok? Eu tenho que I0 vai para cá, então eu tenho que 2 é igual a 8 sobre x, e 0 sobre 0, ok? E 0 veio para cá, esse x veio para cá, não tirou nada. Então, i0 sobre i0 a gente sabe que é 1. Então, aqui eu fico agora com ó, meios pelos extremos. Eu fico com 2x igual a 8. Daqui eu tenho que x é igual a 8 dividido por 2. Daqui eu tenho que x é igual a 4. Então, a gente descobriu que essa corrente que passa aqui, ó, ela é uma fração de 0 dividido por 4. Então, aqui, ó, essa corrente que desce aqui é I0 por 4. Então, agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, trocar aqui de cor do piloto. Então, eu vou fazer aqui, ó, aplicando a LKC em A. Aplicando a LKC em A, eu tenho aqui, ó, essa fonte de corrente fornecendo 9 amperes. Eu tenho essa corrente I0 descendo aqui nesse resistor. E aqui eu tenho outra corrente aqui que eu vou chamar de I1. Ok? Então, eu tenho 9 amperes entrando. Eu tenho I0 mais I1. Agora, aplicando a LKC em B, o que é que vai acontecer? Em B, eu tenho aqui essa corrente em 1, e essa corrente em 1, ela desce aqui, ó, por conta dessa fonte dependente de corrente, ela desce aqui com I0 dividido por 4, e aqui a gente sabe também, pela nossa associação de resistores em paralelo, que essa corrente aqui, ó, que sai desse nó B, ela também é I0 sobre 4. Então, daqui aplicando o LKC, eu vou ter que I1 é igual a I0 sobre 4 mais I0 sobre 4. Daqui, eu sei que I1 é igual soma de números racionais, soma de frações tem o mesmo denominador, então o denominador se repete e eu somo os numeradores. Então eu fico com 2 e 0. De tal forma que I1 vai ser igual a meio de I0. Beleza? Com base nessa informação aqui, eu vou agora pegar esse valor de 1 e substituir na minha LKC ali. Então eu vou ficar com 9 é igual a I0 mais I1
onde I1 é igual a meio de I0. Então aqui eu vou ficar com 9 igual a I0 mais meio de I0. Ok? Daqui eu vou ficar com 9. O MMC de 2 em 1 é 2. 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes I0, 2 I0. Mais 2 dividido para 2, 1. 2 vezes 1 vezes I0, I0. Daqui eu fico com 9 igual a 3 I0 sobre 2. Daqui eu fico com 9 vezes 2, ó, meios pelos extremos, 9 vezes 2, e 3 vezes 1, 3 I0 vezes 1, 3 I0. Isolando para I0, eu fico com I0 é igual a 18 dividido para 3. Daqui eu tiro que I0 ele vai ser igual a 6 amperes. Ok? Tendo em posse o valor de I0, que a gente acabou de descobrir, a gente consegue descobrir quem é V0. E quem é V0? V0 a gente tem algumas possibilidades de descobrir. Ó. A gente pode dizer que V0 ele pode ser 2 vezes I0, ou V0 ele pode ser 8 vezes I0 sobre 4. E aí você escolhe qual das duas é mais conveniente para você. Vamos lá. V0 é igual a 2 vezes I0, que é 6. V0 é igual a 12. Ou você faz que V0 é igual a 8 vezes I0 é 6, dividido por 4. V0 é 6 vezes 8, 48. 48 dividido para 4 dá, ó, 48 dividido para 4, V0 é igual a 12 volts também. Então perceba que, como eles estão em paralelo, eu tenho a mesma tensão sendo exercida sobre eles dois. Vou parar um pouquinho aqui para você pausar e poder copiar, ok? Vou parar aqui também para você pausar e poder copiar. Vou parar novamente para você pausar e poder copiar. Então, esse foi o nosso exemplo de número 6. Vamos agora para a resolução do nosso exemplo 7. O nosso exemplo 7, ele está aqui. Ele agora é um circuito onde eu tenho uma fonte de tensão, uma fonte independente de tensão de 30 volts e 3 resistores. Okay? Então, já de cara, olhando, eu tenho um resistor aqui ó, de 3 ohms e de 6 ohms, eles estão em paralelo, logo eles vão ter a mesma tensão. Ok? Então, isso aqui a gente já consegue ver de cara. Então, aqui ó, eu vou estabelecer esse nó, vou chamar ele de A. Então, o primeiro passo que eu vou realizar aqui, ó, eu vou aplicar a LKC em A, beleza? Aplicando a LKC em A, eu tenho que as correntes que entram igual às correntes que saem, então eu tenho que I1 é igual a I2 mais I3. Ou eu posso usar o outro teorema que é igualmente válido, que a soma algébrica das correntes que entram com as correntes que saem é igual a zero. Então I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. Qualquer uma das duas formas é válida. Beleza? Segundo passo, eu vou aplicar a lei de Ohm. Aplicando a lei de Ohm, para que eu vou aplicar a lei de Ohm? Eu vou aplicar a lei de Ohm para o resistor que está com a tensão V1, para o resistor que está com a tensão V2 e para o resistor que está com a tensão V3. Aplicando a lei de Ohm, vou ficar aqui V1 é igual a quem? É igual a R, que é 8, vezes quem? Vezes a corrente I1, que é a corrente que está saindo aqui desse resistor, vezes a corrente I1. Eu tenho aqui agora que V2 vai ser igual, ó, resistor, a resistência que é 3, vezes a corrente que está percorrendo ela, que é I2. E V3 eu tenho que é 6 a resistência, e a corrente que passa por I3 é essa daqui, que passa por V3, esse resistor aqui de 6 ohms, é I3.
Ok? Esse aqui foi o nosso segundo passo. O nosso terceiro passo, eu vou agora colocar aqui, terceiro passo, aplicar a LKT no laço 01. E é o meu laço 01? O laço 01 vai ser esse aqui, ó. Vou percorrer aqui uma corrente nesse laço, de tal forma que aqui, ó, a corrente está passando pela fonte de tensão, entrando pelo polo negativo, então vai ficar menos 30, ok? Menos 30. Seguindo, ele vai passar aqui pela tensão mais V1, então vai ficar, ó, mais V1. E aqui agora vai passar pela tensão V2, ó, entrando pelo terminal positivo, mais V2, isso aqui é igual a zero. Substituindo, ó, eu tenho que menos 30 mais. Quem é V1? V1 a gente sabe que é 8 vezes I1. Mais. Quem é V2? A gente sabe que V2 é 3 vezes I2. Isso aqui é igual a zero. Daqui eu tiro aqui, ó, 8 e 1 mais 3 e 2. Isso aqui é igual a 30. Eu vou agora isolar o I1, ok? Então vou ficar com 8 e 1 é igual a 30. Esse 3 e 2 aqui está positivo, por outro lado é negativo. Menos 3 e 2. De tal forma que eu vou ficar com I1 é igual a 30 menos 3 e 2. Tudo isso sobre 8. Ok? Então eu isolei I1 em função de I2. Esse foi o terceiro passo. O quarto passo vai ser semelhante modo. Aplicar a LKT no laço 02. O nosso laço 02, o que é que a gente tem? A gente tem nossa corrente aqui, ó, percorrendo no sentido horário, ok? Então ela está passando agora no terminal negativo de V2. Então ela vai ficar, ó, menos V2. Voltando lá, menos V2. E agora ela entra pelo terminal positivo de V3. Então vai ficar, ó, mais V3. Isso aqui é igual a zero. A gente sabe aqui, ó, que quando a gente aplicou a lei de Ohm, que ó, V2 é igual a 3 vezes I2. Então vai ficar menos 3 vezes I2. Mais, e V3, V3 é 6 vezes I3, mais 6 vezes I3, isso aqui tudinho é igual a zero. Vou agora isolar I3, então vou ficar com 6 e 3 é igual, a esse 3 e 2 aqui está negativo, vai para o outro meio, fica positivo, 3 e 2, logo daqui eu tenho que I3 é igual a 3 e 2 dividido para 6, logo eu tenho que I3 vai ser igual a meio de meio de I2. Esse aqui é o nosso valor de I3. Vamos agora para o passo 5. Nosso passo 5. Vou colocar aqui de cor. Passo 5. Nosso passo 5 vai ser substituir os valores de I1 e I3 na LKC. Nossa, LKC está aqui, ó. Então vou repetir aqui, ó. I1, tá de outra cor. Eu tenho aqui I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. E é I1. I1 a gente já descobriu que é 30 menos 3 e 2 sobre 8. Então é 30 menos 3 e 2 sobre 8. Nossa corrente I2 a gente repete. I2 menos. Quem é I3? I3 a gente descobriu que é meio de I2. Então I3 é menos meio de I2. E isso aqui tudo é igual a zero. Ok? Nosso I2 aqui está negativo. Vamos passar para o outro lado e isolar. Então aqui eu vou ficar com 30 menos 3 e 2 de 8 menos meio de 2 igual a I2. A gente vai realizar aqui agora, ó. Até de outra cor aqui. O MMC de 8 e 2 é igual a 8. Ok?
Então aqui eu vou ficar com I2 é igual a 8. 8 dividido por 8 dá 1. Uma vez esse numerador que está acima, daí ele dá 30 menos 3 e 2. 8 dividido para 2 dá 4. 4 vezes menos I2 dá menos 4 e 2. Nosso I2 agora. Agora eu vou fazer, ó. Tem 1. Então eu vou fazer meios pelos extremos. Então vou ficar com 8 e 2 igual a 30 menos 3 e 2 menos 4 e 2. Aqui eu tenho que, ó, 8 e 2 é igual a 30. Menos 3 e 2, menos 4 e 2, menos 7 e 2. Vou passar esse menos 7 e 2 para o outro lado, então vai ficar 8 e 2 mais 7 e 2 igual a 30. De tal forma que eu fico com 15 e 2 igual a 30. Daqui eu tiro que I2 é igual a 30 sobre 15. Daqui eu tiro que I2 é igual a 2 amperes. Agora, sexto passo. Sexto passo. Substituir I2 em I3 é igual a meio de I2. A gente sabe aqui, ó, que I3 é igual a meio de I2. Então a gente fica que I3 é igual a meio de I2 é igual a 2 amperes. Logo, I3 é igual a 1 ampere. Ok? Sétimo passo vai ser substituir I2 e I3 na LKC. E a nossa LKC aqui do início, ó, I1 é igual a I2 mais I3. A gente vai descobrir I1. Então, ó, I1 é igual a I2 mais I3. I1 é igual a I2, a gente descobriu aqui, ó, que é 2 amperes, aqui. Então vai ficar 2 amperes, mais I3, que a gente sabe que é 1 ampere. Daqui a gente tem que I1 vai ser igual a 3 amperes. Ok? Agora o nosso oitavo passo vai ser aplicar a lei de Ohm. Ou seja, a gente já tem aqui, ó, a lei de Ohm aplicada. E agora a gente já sabe os valores de I1, I2 e 3. Então é só descobrir aqui agora. Ó, aplicando aqui, eu tenho que V1 vai ser igual a 8 vezes I1. I1 a gente sabe que é 3 amperes. Logo, V1 é igual a 24. 3 vezes 8, 24 volts. V2 é igual a 3 vezes I2, mas tinha I2. I2 a gente descobriu que é 2 amperes. Então, V2 é igual a 3 vezes 2. Logo, V2 é igual a 6 volts. E V3 é igual a 6 vezes I3, onde V3 é igual a 6. E I3 a gente sabe que é 1 ampere. Vezes 1, logo V3 é igual a 6 volts. E aí, ó, casou certinho com o que eu disse, ó. Como V2 e V3 eles estão em paralelo, eles possuem a mesma tensão. E perceba que eles têm a mesma tensão, que é a tensão, ó, de 6 volts. E aí a nossa fonte de tensão, ó, ela está em série aqui, ó, com esse resistor aqui de 8 ohms. E em série com esse resistor equivalente aqui em paralelo desse de V3 e V2. Logo eu fico com 24 volts aqui em cima do resistor de 8 ohms e 6 volts em cima desses dois resistores aqui, ó. Eles têm a mesma tensão porque estão em paralelo. Logo 24 mais 6 dá os 30 da fonte de tensão. Ok? Vamos para o nosso último exemplo, que é o nosso exemplo 8, para encerrarmos a aula. Ele é bem semelhante ao nosso exemplo anterior. Ele vai ter vários passos novamente. E aí o exemplo pede para determinar I1, I2, I3, V1, V2 e V3. Então, nosso primeiro passo vai ser
colocar aqui em cima, ó. Primeiro passo, aplicar a LKC aqui no nosso nó, que eu chamei de A, LKC em A. Aqui eu tenho a corrente I1 entrando, a corrente I2 e 3 saindo, então menos I2 menos I3, isso aqui igual a zero. Isso aqui é uma das nossas formas de provar a LKC. E outra forma seria I1 igual a I2 mais I3. A soma algébrica das correntes é igual a zero. E a soma algébrica das correntes que entram é igual à soma algébrica das correntes que saem. Ok? Aplicamos a LKC. Segundo passo. Está aqui embaixo. E agora? Segundo passo. A gente sabe que cada um desses resistores está aqui, ó, V1, ó, R1 que é 2 ohms, R2 que é 8 ohms e R3 que é 4 ohms, ele tem uma tensão e uma corrente sobre cada um deles, então vamos aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece que a tensão vai ser a tensão V1, ela é diretamente proporcional à resistência, que é 2 ohms, e a corrente que passa sobre ele. A corrente que passa sobre ele aqui, ó, é I1. Então, ó, I1. Nossa tensão 2. Nossa tensão 2, ela vai ser igual a quem? Vai ser diretamente proporcional ao resistor, a resistência, que é 8 ohms, e a corrente que passa sobre ele, que é I2. E de semelhante modo, nossa tensão V3 é diretamente proporcional à resistência, que é 4 ohms, vezes a corrente que passa sobre ele, que é I3. Agora que aplicamos a lei de Ohm, vamos para o próximo passo. O próximo passo vai ser o nosso passo 3. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui o terceiro passo. Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões no laço 0,1. Então, nesse laço 0,1 aqui, ó, a gente tem, ó, um laço fechado. Então, temos aqui uma corrente que percorre esses elementos desse caminho fechado, de tal forma que aplicando a LKT no laço 1, ó, a corrente ela entra no terminal negativo aqui dessa fonte de tensão, então fica menos 10. Aqui ela entra pelo terminal positivo aqui da tensão, ó, do resistor ali, então vai ficar, ó, mais V1. E aqui ela entra pelo terminal positivo também, então mais V2, isso aqui é igual a zero. Onde? Ó, menos 10 V1 a gente sabe que é, ó, mais 2 e 1. E V2 a gente sabe que é 8 e 2. Tudo isso aqui é igual a zero. Então daqui eu fico com 2 e 1 mais 8 e 2 é igual a 10. Esse menos 10 passa para o outro lado positivo. Eu posso multiplicar toda essa sentença aqui, toda essa equação aqui por meio, de tal forma que eu fico com I1 mais 4 e 2 igual a 5. Vou agora isolar em 1. E 1 vai ser igual a 5 menos 4, 2. Vamos guardar esse valor aqui no coração. Ele vai ser útil mais tarde. Agora, nosso passo 4. Passo 4. Passo 4 vai ser aplicar a lei de Kirchhoff das tensões no laço 0,2. Aplicando o laço 0,2 aqui, eu tenho uma fonte aqui de independente de tensão. Aqui eu tenho uma corrente que percorre esse caminho fechado, passando por cada um desses elementos. Ok? Eu vou chamar ela de I. Arbitrei ela aqui no sentido horário. Então vamos lá. Começar aqui pela fonte independente. Ó. Ela entra pelo terminal negativo. Então, o que é que vai ficar ali? Menos 6. Ok? Aqui ela vem para cá. Ó. Para cá. Ela vai entrar pelo terminal negativo da fonte ali do resistor da tensão V2. Então vai ser menos V2. E aqui, ó, no resistor de 4 ohms, ela vai entrar pelo terminal positivo da tensão V3. Então, mais V3, mais V3, isso aqui é igual a zero. Então vai ficar menos 6. No lugar de V2, a gente vai colocar menos 8 e 2. Mais, no lugar de V3, a gente vai colocar
4 e 3. Tudo isso aqui é igual a zero. De tal forma que agora eu vou ficar com menos 8 e 2, mais 4 e 3, igual a 6. Menos 6 estava aqui positivo, passei por outro número, ficou, estava negativo, ficou positivo. Ok? Aqui agora, eu vou multiplicar essa equação por meio. Daqui eu fico com menos 4 e 2, mais 2 e 3, igual a 3. Vou agora isolar i3, então vou ficar com 2 e 3 é igual a 3 mais 4 e 2. Daqui eu tenho que i3 é igual a 3 mais 4 e 2. Tudo isso aqui sobre 2. Vamos guardar isso aqui no coração. Ok? Esse foi o nosso passo 4. Vou agora aplicar o nosso passo 5. Okay? Nosso passo 5 vai ser justamente aplicar I1 e I3 na lei de Kirchhoff das correntes. Lei de Kirchhoff das correntes aqui, ó. I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. Então, ó, I1 menos I2 menos I3, tudo isso aqui é igual a zero. Onde a gente sabe que I1 é igual a 5 menos 4 e 2. Então, I1 vai ser 5 menos 4 e 2. Ok? Menos I2. E no lugar de 3, a gente já sabe ali, ó, que vai ser 3 mais 4 e 2. Tudo isso aqui sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Esse 2 está aqui negativo, vou passar para o outro lado. Ele vai virar positivo, então vou ficar aqui com 5 menos 4 e 2. Aqui. Menos 3 menos 4 e 2. Tudo isso aqui sobre 2. Isso aqui é igual a I2. Ok? Então aqui agora eu vou tirar o MMC de 2 em 1. O MMC, vou colocar em outra cor aqui. MMC de 2 em 1 é igual a 2. De tal forma que aqui eu vou ficar, ó, com 2. 2 dividido para 1 é 2. Então 2 vezes 5 menos 4 e 2. 2 dividido para 2 é 1. Então vai ficar, ó, menos 3, menos 4 e 2. Tudo isso aqui é igual a I2. Daqui eu vou ficar com I2 é igual a 10. Melhor ainda. Eu já vou aplicar aqui, ó, meio pelos extremos. Então vou ficar com 2 e 2. Aplicando aqui, ó, meios pelos extremos. 2 e 2. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes menos 4 e 2 vai ficar menos 8 e 2. Menos 3, menos 4 e 2. 2 e 2 vai ser igual a 10 menos 3 dá 7. Ok? 10 menos 3 dá 7. E 8, menos 8 e 2, menos 4 e 2 dá menos 12 e 2. Vou pegar aqui essa parcela aqui agora, ó, e jogar lá para cima. Jogar aqui para cima para poder concluir. E deixa eu copiar. Copiando aqui esse item. Ó. Então aqui eu fico com... Aqui agora eu passo esse menos 12 para lá. Fica 2 e 2 mais 12 e 2 igual a 7. Aqui eu fico com 14 e 2 igual a 7. Daqui eu tenho que I2 é igual a 7 sobre 14. Daqui eu tenho que I2 é igual a meio. Aqui eu em posse com o valor de I2. Fica fácil porque agora é simplesmente fazer as substituições. De tal forma que nosso passo 6, vou estabelecer ele aqui agora, ó.
O passo vai ser substituir I2 em I1. Mas quem é I1? A gente sabe aqui, ó, tá aqui em cima, ó, que I1 é igual a 5 menos 4 vezes I2. I1 é igual a 5 menos 4 vezes meio. Daqui eu tenho que I1 ele vai ser igual a 5. 4 vezes 1, 4. 4 dividido para 2 dá 2. 5 menos 2. Daqui eu tenho que I1 é igual a 3 amperes. Aqui é o valor de I1. Sétimo passo. Sétimo passo. É só a gente aplicar I2, I1 e I2, I1 e I2 na LKC. Vamos pegar aqui a nossa LKC, em que eu tenho I1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Então aqui eu tenho que, ó, I1 menos I2 menos I3 é igual a 0. A gente tem posse que I1 é igual a 3 amperes, menos I2 a gente sabe que é meio. E vou passar I3 para o outro lado, aqui é igual a I3. Daqui eu tenho que I3, ele é igual a... O MMC de 2 em 1 a gente já descobriu que é 2, então dá 2. 2 dividido para 1 é 2, 2 vezes 3 dá 6. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Daqui eu tiro que I3 é igual a 5 sobre 2, ou 2,5 amperes. Então a gente... E aqui 2 é meio ou 0,5 amperes. Beleza? Agora o nosso oitavo passo e último vai ser aplicar I1, I2 e I3 nas leis obtidas anteriormente. Vou copiá-las aqui, ó, V1, V2 e V3. Vou copiar e levar para lá. V1 é igual a 2 em 1, V2 é igual a 8 e 2 e V3 é igual a 4 e 3. Aplicando agora para V1. V1 é igual a V1 é igual a 2 vezes I1. E 1 a gente sabe aqui, ó, que é 3 amperes. Logo, eu tenho que V1 é igual a 2 vezes 3, 3 volts. Agora, V2 é igual a 8 vezes I2. I2 a gente sabe que é meio. Logo, V2 é igual a 8 dividido para 2 é igual a 4 volts. E agora V3. V3 a gente sabe que é 4. Copia aqui. V3 a gente sabe que é 4 vezes I3 e que I3 é igual a 5 sobre 2. Logo, a gente sabe que V3 ele vai ser 4 vezes 5, 20. 20 dividido para 2, 10 volts. Então, a gente tem que o valor de I1 é igual a 3 amperes. I2 é igual a 0,5 amperes. I3 é igual a 2,5 amperes. V1 é igual a 6 volts. V2 é igual a 4 volts. E V3 é igual a 10 volts. Terminado aqui a nossa questão 8. Ok? Vou dar uma pausinha aqui para você poder copiar. Outra pausa aqui para você poder copiar. Outra pausa aqui para você poder copiar. Ok? Então é isso. Obrigado, até a próxima aula. Inscreva-se no canal, dê like no vídeo e até a próxima aula. Obrigado.